O Papa Francisco revela a mensagem completa do terceiro segredo de Fátima, um chamado ao arrependimento e ao despertar espiritual. Saudações do nosso canal, e que você tenha um dia abençoado cheio da graça de Cristo. Estamos emocionados por tê-lo conosco hoje enquanto exploramos uma revelação importante que traz implicações profundas para toda a humanidade. Se você ainda não o fez, certifique-se de se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma atualização futura. À medida que viajamos por esta mensagem poderosa, deixe inspirar seu coração e renovar sua fé. Em 1917, a tranquila vila portuguesa de Fátima se tornou local de eventos extraordinários que mudariam o curso da história. 3 jovens pastores, Lúcia dos Santos e seus primos, Francisco e Jacinta Martos, testemunharam uma série de aparições da Virgem Maria, conhecida como Nossa Senhora de Fátima. Durante um período de 6 meses, de maio a outubro daquele ano, essas crianças receberam mensagens que não apenas transformariam suas vidas, mas também serviriam como avisos proféticos e orientação divina para o mundo. Essas mensagens, conhecidas como os 3 segredos de Fátima, foram inicialmente envoltas em mistério. Os 2 primeiros segredos, que foram revelados logo após as aparições, previram o fim da Primeira Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra Mundial e forneceram uma visão do inferno. No entanto, o terceiro segredo, considerado o mais enigmático, foi retido do conhecimento público por muitos anos. Embora partes do segredo tenham sido finalmente reveladas em 2000 pelo Papa João Paulo II, foi somente recentemente que o Papa Francisco decidiu revelar completamente a parte restante do terceiro segredo, oferecendo uma nova visão sobre seu significado e relevância para o nosso tempo. A visão, um símbolo de devastação e intervenção divina. O terceiro segredo de Fátima contém uma visão impressionante de destruição e guerra espiritual. Nesta visão, um anjo aparece segurando uma espada flamejante, pronta para trazer imenso desastre e sofrimento à terra. As chamas da espada representam as consequências do pecado da humanidade e a rejeição da orientação de Deus. Mas quando o anjo está prestes a atacar, a Virgem Maria intervém, extinguindo as chamas da espada com sua luz radiante e divina. Esta intervenção divina é um poderoso símbolo de esperança, ilustrando como o amor, a graça e a misericórdia de Deus podem superar até mesmo as circunstâncias mais terríveis. Esta visão não é simplesmente sobre eventos futuros, é um chamado à ação. Ela serve como um lembrete de que as forças do bem e do mal estão constantemente trabalhando no mundo, e devemos escolher nos alinhar com a verdade e a justiça divinas. A presença da Virgem Maria, extinguindo as chamas da destruição, reforça o papel central da Mãe de Deus como protetora e intercessora da humanidade. Por meio de suas orações, intercessão e amor, Maria oferece à humanidade um caminho para a salvação, não importa quão grandes sejam as provações que enfrentamos. A perseguição da Igreja, um aviso de crise espiritual. A visão continua com uma imagem profundamente perturbadora. Bispos, padres e leigos são vistos escalando uma montanha íngreme, cada um enfrentando tremendas dificuldades. No topo da montanha, um grande crucifixo está de pé, simbolizando o triunfo final de Cristo sobre todas as forças do mal. Mas a cena se torna trágica quando os soldados são vistos executando uma estátua do Papa, significando o sofrimento e a perseguição que a Igreja suportaria no futuro. Esta parte da visão representa a perseguição espiritual e física que a Igreja Católica experimentaria, destacando o custo de permanecer firme diante da adversidade e da injustiça. A perseguição retratada aqui não é meramente física. É de natureza espiritual, significando o ataque à fé, aos valores e às instituições cristãs que varreriam o mundo. A mensagem nos chama a nos preparar para tempos difíceis que virão, onde a fé será testada e o sacrifício será necessário. Mas em meio a isso, o crucifixo, o símbolo da vitória de Cristo sobre a morte, nos lembra que a Igreja, apesar de seu sofrimento, acabará emergindo mais forte e mais unida. O chamado ao arrependimento e ao despertar espiritual. O cerne do terceiro segredo é claro: a humanidade se afastou de Deus.
Esta visão profética clama por um despertar espiritual, incitando indivíduos e nações a se arrependerem de seus pecados e retornarem a vidas fundamentadas na fé, moralidade e santidade. Ela destaca as consequências destrutivas do pecado, tanto para indivíduos quanto para sociedades, e enfatiza a necessidade urgente de conversão e renovação espiritual. A intervenção da Virgem Maria, extinguindo a espada do anjo, é um chamado à oração, especialmente o rosário, que Nossa Senhora frequentemente recomenda como uma poderosa ferramenta espiritual. O rosário, uma oração de contemplação e intercessão, tem um papel profundo na busca da graça e proteção de Deus. Diante de um mundo cada vez mais caótico e dividido, o terceiro segredo nos convida a voltar ao sagrado e buscar consolo e força na oração. A importância da oração e da fé em tempos difíceis na era em que vivemos, marcada por crises globais, divisão política, desastres naturais e decadência moral, a mensagem do terceiro segredo de Fátima é tão relevante como sempre. A decisão do Papa Francisco de revelar esta mensagem durante um período tão turbulento não é coincidência. O mundo hoje precisa desesperadamente de cura espiritual. As forças do mal parecem mais penetrantes, e o chamado à esperança e ao arrependimento é mais forte do que nunca. O Papa Francisco, ao revelar o terceiro segredo em sua totalidade, ressalta a urgência do mundo redescobrir seu relacionamento com Deus, buscar a reconciliação e trabalhar para construir uma sociedade mais pacífica e justa. O terceiro segredo é um aviso divino e uma oportunidade divina, um convite a todos os crentes para retornarem a Deus em oração, arrependerem-se de nossos pecados e confiarem na vitória de Cristo sobre as forças do mal. Uma visão de esperança em meio à escuridão, embora a visão descrita no terceiro segredo possa parecer sombria, é, em última análise, uma mensagem de esperança. Apesar da escuridão e do sofrimento que podem surgir, a luz da Virgem Maria, a luz do amor de Deus, brilhará. Sua intervenção é uma promessa de que a graça de Deus pode curar as feridas da humanidade, mesmo nos momentos mais desesperadores. O terceiro segredo de Fátima também nos lembra que não estamos sozinhos. A Igreja, apesar de seus desafios e perseguições, permanecerá firme em sua missão de espalhar o Evangelho e defender a verdade. Nosso papel como cristãos fiéis é orar, agir e confiar no plano de Deus para nossas vidas e para o mundo. Por meio da oração, penitência e obediência à vontade de Deus, podemos ser instrumentos de sua paz em um mundo quebrado. Conclusão: um chamado à ação. A revelação do terceiro segredo de Fátima não é apenas um evento histórico, é um convite divino para todos nós aprofundarmos nossa fé, nos arrependermos e nos envolvermos em oração. Enquanto o mundo enfrenta incertezas, divisões e turbulências, as mensagens de Fátima permanecem um farol de esperança, nos chamando a confiar na misericórdia de Deus e a permanecermos firmes em nosso compromisso com Cristo. Levemos esta mensagem a sério, abraçando o rosário e a oração como ferramentas poderosas para a proteção e transformação espiritual. Que sejamos inspirados pela luz da Virgem Maria, que extingue as chamas da destruição e nos conduz no caminho da paz, conversão e renovação. Vamos nos unir em oração, confiando que, não importa as provações que virão, o amor de Deus prevalecerá no final. Obrigado por se juntar a nós hoje. O que você acha do terceiro segredo e seu significado? Inscreva-se em nosso canal e aperte o ícone do sino para ficar atualizado sobre vídeos futuros. Por favor, deixe seus pensamentos nos comentários abaixo, adoraríamos ouvir de você. O terceiro segredo de Fátima, um chamado atemporal ao arrependimento e esperança para um mundo em crise. No mundo de hoje, os cristãos enfrentam desafios espirituais crescentes em uma sociedade onde a moralidade é constantemente questionada, e o cristianismo muitas vezes parece ser desconsiderado. O terceiro segredo de Fátima, revelado pelo Papa Francisco, traz uma mensagem poderosa que transcende a história, é uma mensagem diretamente relevante para o mundo de hoje. Em vez de encher os corações de medo, o chamado ao arrependimento serve como um convite à esperança, nos incitando
a retornar a misericórdia e a graça de Deus. A visão da Virgem Maria de apagar a espada flamejante simboliza que a misericórdia divina está sempre acessível àqueles que a buscam sinceramente, não importa a dificuldade dos tempos. O poder do arrependimento, da oração e do retorno a Deus, um dos temas centrais do terceiro segredo, se de fato de todas as aparições de Fátima, se é o poder extraordinário da oração em transformar vidas e salvaguardar almas. Nossa Senhora de Fátima há muito defende o rosário como um meio de trazer proteção divina e garantir favor espiritual. Para os católicos, o rosário não é apenas um ritual, é uma ferramenta profunda para a guerra espiritual. Cada conta, cada oração, nos conecta à misericórdia de Deus, oferecendo proteção e refúgio em tempos de provação. O rosário nos permite refletir profundamente sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, extraindo força de seu sacrifício expiatório e vitória sobre o pecado e a morte. Ele se torna nosso escudo contra a escuridão espiritual, ajudando-nos a navegar nas tentações e dúvidas que assolam nosso mundo hoje. Em uma era marcada pela confusão e ambiguidade moral, o terceiro segredo é um chamado urgente para retornar à oração, arrepender-se e voltar-se para Deus. O rosário, em particular, é uma arma poderosa contra as forças do mal que buscam dividir e destruir. Cada Ave Maria se torna um clamor por assistência divina, atravessando as sombras da dúvida e do desespero que ameaçam nos engolir. Enquanto o mundo enfrenta guerras, calamidades naturais e inúmeras tragédias, o rosário continua sendo um farol de luz, guiando os fiéis pela escuridão e aproximando-os do abraço protetor de Deus. O sofrimento como caminho para a redenção vai abraçando a cruz. Embora o terceiro segredo retrate vividamente o sofrimento, a perseguição e a destruição, ele transmite, em última análise, uma mensagem de esperança. A visão do Papa sendo atacado e dos fiéis escalando a montanha reflete a dolorosa realidade da guerra espiritual e as lutas duradouras da Igreja. No entanto, também ressalta que esse sofrimento tem um propósito. No ensino católico, o martírio não é o fim, é o começo da glória eterna. O sofrimento da Igreja é um meio de redenção, purificando os fiéis e levando-os à paz eterna em Cristo. O terceiro segredo destaca que o sofrimento, embora doloroso e difícil, é uma parte inevitável da jornada cristã. No entanto, ele pode ser transformado por meio da fé e da confiança no plano de Deus. Em meio à adversidade, os cristãos são chamados a não recuar com medo, mas a abraçar suas cruzes, pois, ao fazê-lo, eles participam do sacrifício de Cristo e da redenção que ele oferece ao mundo. Esta visão nos lembra que a misericórdia de Deus nunca está longe de nós, mesmo nos momentos mais desafiadores. Não importa o quão sombrio o mundo pareça, seu amor continua sendo uma fonte constante de esperança e transformação. A urgência da conversão, um mundo em crise. O terceiro segredo também fala diretamente sobre a crise espiritual que o mundo enfrenta hoje. A revelação do Papa Francisco ressalta a necessidade urgente de conversão. Assim como a visão mostrou um mundo mergulhado no pecado e na separação de Deus, o mundo atual também reflete esse afastamento espiritual. A visão serve como um aviso: o destino da humanidade depende de sua capacidade de se voltar para Deus, de abraçar sua misericórdia, amor e verdade. Em nossa era moderna, onde a moralidade é frequentemente desconsiderada e os valores cristãos são desafiados, o terceiro segredo revela que o triunfo final está na conversão. Isto não é apenas um retorno às práticas tradicionais, mas uma conversão profunda e sincera que começa na alma individual e se estende à sociedade em geral. A escuridão espiritual que ameaça nos consumir só pode ser superada por indivíduos e nações que se voltam para Deus. O terceiro segredo adverte que, a menos que nos arrependamos e busquemos a renovação espiritual, as consequências serão severas, devastação espiritual, tanto pessoal quanto coletivamente. Esperança em meio à adversidade. O papel da oração e da fé. A decisão do Papa Francisco de revelar o terceiro segredo durante tempos tão turbulentos serve como um lembrete de que a esperança sempre pode brilhar nos momentos mais sombrios.
O mundo hoje está cheio de incertezas, divisões e caos, mas a mensagem de Fátima nos chama a permanecer fiéis. Somos instados a não sermos consumidos pelo medo, mas a depositar nossa confiança na providência de Deus, sabendo que mesmo em tempos de perseguição e dificuldades, nunca somos abandonados. A visão da Virgem Maria extinguindo a espada flamejante representa a vitória final do amor divino sobre as forças destrutivas do mal. O arrependimento e a oração abrem as portas para a misericórdia de Deus, oferecendo proteção e esperança para aqueles que a buscam. Por meio do rosário e da devoção, encontramos não apenas conforto, mas também a força para superar a escuridão espiritual que ameaça nosso mundo. Um chamado à ação, vivendo a mensagem de Fátima. Hoje o terceiro segredo de Fátima é mais do que apenas uma profecia, é um chamado à ação. Ele exorta os cristãos a permanecerem firmes na fé, arrependerem-se e abraçarem a oração como um meio de sobrevivência e transformação espiritual. À medida que o mundo enfrenta desafios morais crescentes, a mensagem de Fátima chama cada um de nós a nos tornarmos agentes de mudança, a testemunhar a verdade do amor de Deus e a levar sua luz aos cantos mais escuros do mundo. A revelação do Papa Francisco enfatiza que a cruz, embora seja um símbolo de sofrimento, também é um símbolo de esperança e redenção. Vamos abraçar nossa jornada espiritual com plena consciência de que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer provação que possamos enfrentar. Por meio da oração, especialmente do rosário, podemos encontrar a força para permanecer firmes na fé, confiando nas promessas de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar desmoronando. O tempo para a conversão é agora. Vamos ouvir a mensagem de Fátima e responder ao chamado de Deus com corações abertos. Não somos impotentes, a oração, o arrependimento e a fé nos guiarão pelas provações que virão e nos levarão à paz eterna. Que Deus o abençoe em sua jornada espiritual e que a Virgem Maria sempre interceda por nós. O caminho para a conversão, o chamado de Fátima para o arrependimento, a oração e o triunfo do Imaculado Coração de Maria. No mundo de hoje, muitas pessoas se afastaram de Deus, buscando realização no materialismo, poder e prazeres terrenos. A sociedade tem abraçado cada vez mais essas fontes fugazes de satisfação, enquanto a espiritualidade e o relacionamento com Deus têm sido frequentemente deixados de lado. Mas a mensagem de Nossa Senhora de Fátima se destaca como um chamado retumbante à conversão, não apenas para indivíduos, mas para o mundo inteiro. Em um momento em que a escuridão espiritual paira, esta mensagem é mais urgente e relevante do que nunca. Os avisos da Virgem Maria sobre os perigos do pecado e a necessidade de arrependimento não são apenas relíquias do passado. São verdades atemporais que continuam a ecoar através dos tempos. A desobediência da humanidade aos mandamentos de Deus levou ao caos e ao sofrimento que vemos hoje. No entanto, dentro desta mensagem há uma fonte de esperança. Não importa o quão longe possamos ter nos desviado do caminho da retidão, a graça de Deus está sempre disponível para nós. Por meio do arrependimento, da oração e, especialmente, do rosário, somos convidados a retornar à luz de Cristo. Uma mensagem de esperança em meio à escuridão. O terceiro segredo de Fátima simboliza, em última análise, o triunfo do Imaculado Coração de Maria, um coração cheio de compaixão e misericórdia, e um coração que, em última análise, prevalecerá contra as forças do mal. Apesar do sofrimento e da destruição descritos na visão, a intercessão da Virgem Maria traz cura, esperança e restauração. Seu amor e cuidado pelos fiéis são inabaláveis, e seu Imaculado Coração guiará todos que buscam sua proteção através das provações que estão por vir. O Papa Francisco, como o Papa João Paulo II antes dele, enfatiza o significado da consagração ao Imaculado Coração de Maria. Ao nos dedicarmos ao seu cuidado maternal, recebemos um escudo de proteção e orientação em tempos difíceis. Como Mãe de Deus, o coração de Maria foi trespassado pelo sofrimento do mundo.
No entanto, em sua imensa compaixão, ela continua a oferecer força e conforto a todos aqueles que se voltam para ela. O triunfo do Imaculado Coração de Maria não é algo distante, é algo que começa nos corações dos fiéis agora. É uma vitória que pode se desdobrar em nossas vidas hoje, por meio do ato de conversão e oração. Ao nos arrepender e confiar em Deus, podemos participar ativamente desse triunfo. Por meio desses humildes atos de fé, ajudamos a trazer a vitória da luz sobre as trevas em nossas vidas pessoais, em nossas comunidades e no mundo. O papel da oração e do arrependimento. Um dos princípios centrais da mensagem de Fátima é o poderoso chamado à oração, especialmente o rosário. O rosário é mais do que apenas uma oração, é uma arma espiritual contra o mal. Por meio dos mistérios do rosário, entramos na vida de Cristo, refletindo sobre seu nascimento, seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. Cada oração é um apelo por misericórdia e intervenção divina. Em tempos de crise espiritual, o rosário é uma ferramenta poderosa para nos aproximarmos de Deus e recebermos sua proteção. A Virgem Maria repetidamente exortou os fiéis a rezar o rosário pela paz, pela conversão e pela proteção contra os perigos do mundo. O rosário é um lembrete das promessas de Deus e da força que ganhamos por meio de sua graça. Cada Ave Maria é um apelo por misericórdia, um raio de luz rompendo as sombras da dúvida e do desespero. Em um mundo onde a confusão moral e a apatia espiritual correm soltas, o terceiro segredo nos chama a nos arrepender e voltar para Deus. A mensagem de esperança é que nunca estamos além do alcance da graça de Deus. Por meio da oração, da penitência e do poder do rosário, podemos retornar à luz de Cristo. O poder da conversão e o triunfo do bem. O terceiro segredo de Fátima também fala sobre a crise espiritual que o mundo enfrenta hoje. A revelação do Papa Francisco serve como um aviso à humanidade: o caminho da desobediência e do pecado levará à destruição, mas o caminho de volta para Deus está sempre aberto. A conversão é a chave para superar a escuridão que ameaça nos engolir. Em um momento em que o mal parece estar ganhando terreno no mundo, a mensagem de Fátima serve como um farol de esperança para todos os crentes. A conversão não é simplesmente uma questão pessoal, é uma renovação espiritual que afeta famílias, comunidades e nações. Como cristãos, somos chamados não apenas a nos arrepender de nossos próprios pecados, mas a orar e interceder pelo mundo. Nossas escolhas hoje, nosso compromisso com a oração, arrependimento e fé, moldarão o futuro da humanidade. Por meio do Imaculado Coração de Maria, temos a certeza de que o bem triunfará sobre o mal. Esta vitória já está se desenrolando, não apenas no céu, mas nos corações daqueles que creem. Ao responder ao chamado de Maria ao arrependimento e à oração, participamos do plano de Deus para a salvação do mundo. Mesmo em meio a provações e sofrimentos, somos lembrados de que a misericórdia de Deus está sempre disponível para aqueles que a buscam. A esperança do Imaculado Coração, um chamado para a ação. O triunfo do Imaculado Coração não é apenas um evento futuro, é algo que começa nos corações de todos os crentes hoje. Por meio da oração, arrependimento e confiança em Deus, podemos contribuir para essa vitória. Somos chamados a ser instrumentos de paz, trazendo luz à escuridão e esperança ao desespero do mundo. Como o Papa Francisco deixou claro, o tempo para a renovação espiritual é agora. Arrependimento, oração e fé são os meios pelos quais podemos nos aproximar de Deus e ajudar a trazer o triunfo do Imaculado Coração de Maria. O mundo hoje está em uma encruzilhada, escolhas devem ser feitas, e as decisões que tomamos agora impactarão não apenas nossa salvação, mas o futuro da humanidade como um todo. Concluindo, a mensagem de Fátima é um chamado à conversão, oração e esperança. Ela nos lembra que não importa o quão longe tenhamos nos desviado, a graça de Deus está sempre disponível. Ao retornar a Ele por meio do arrependimento e da oração, participamos do triunfo da luz sobre as trevas, da vitória do bem sobre o mal e do triunfo final do Imaculado Coração de Maria.
Que possamos responder a esse chamado com corações abertos e que possamos encontrar paz e força na misericórdia e no amor de Deus.